Bom, seguindo, agora uma outra banda fuderosa. Essa eu já conhecia. Eu até tenho o disco na gringa aí, mas enfim, o Leandro me mandou assim mesmo, a versão nacional, e então eu estou fazendo a resenha. É o Alters. Alters, esse disco deles, esse digipackzinho aqui, é o primeiro deles, Paramnesis. Qual é a do Alters? A do Alters é o seguinte, é uma banda também da Austrália. Cara, o que a Austrália tem de banda interessante e banda que foge dos padrões, bandas diferentes, mas radicais. Radicais. Assim, elas são diferentes e tudo, mas não abrem mão de ser banda porrada, que isso eu acho muito importante, cara. Porque às vezes a banda começa a experimentar demais e perde a pegada metal, entende? Perde. O som perde potência, perde... Ai, cara, esse tipo de experimentalismo não me interessa. Eu curto quando as bandas se arriscam, mas sem perder o compromisso com o extremismo do metal do extremo, né? Com o extremismo da porrada do peso do metal. Esse Alters é uma banda também... Cara, olha... Esse Alters, bicho, talvez seja um dos discos mais dissonantes que eu já ouvi na minha vida, no metal. Dos mais dissonantes que eu já ouvi na minha vida. É impressionante como esses caras investem em melodias dissonantes. Assim, realmente eles têm horror à consonância. Se você quer um disco que tenta te incomodar a todo momento, escuta isso aqui. Alters, Paramnesia. Te incomodar do ponto de vista melódico, né? Melódico e harmônico. É tensão o tempo inteiro. Constrói tensão melódica e harmônica o tempo inteiro. Cheio de dissonância, acidentes, abusa de cromatismo, escalas cromáticas e cara, é um disco muito avant-garde, esse disco do Alters nessa questão melódica. Ele foi lançado em 2013, né? É uma banda australiana, como eu falei, cheio de mudanças melódicas, harmônicas, mudanças dinâmicas também, cara. Mudanças assim de estruturação rítmica, sabe? Divisão rítmica, altamente dissonante, né? O death metal muito estranho, mas claramente death metal. Claramente death metal. Ele, assim, me lembra um pouco o Portal. O Portal, que também, né, coincidentemente, é da Austrália. Mas, assim, ao contrário do Portal, não tem aquele monte de camadas, né, de guitarra, porque uma das características do Portal é que ele, né, são aquelas guitarras cebola, né, que tem um monte de camada, guitarra dobrada, triplicada, quadriplicada, né, é um mar, um oceano de guitarras, né, de camadas superpostas de guitarra, o Portals. Aqui, ele lembra aqueles negócios do Portals, muita dissonância, mudança, coisa estranha e tudo, mas sem essa densidade de guitarra. Banda muito legal esse Alters. Tem o segundo dele, que já saiu aí o segundo dele, mas eu acho que ainda não tem nenhum lançamento, não foi lançado nacionalmente esse segundo do Alters, mas já tem aí, eu já vi que já foi lançado. Continuando aqui, agora outra coisa muito bacana. Sadistic Drive. Banda finlandesa. Esse aqui é o Anthropophagy. Foi lançado nesse digipackzinho. Anthropophagy. Para quem não sabe, essa aqui é a banda paralela do baixista vocalista do Morbific, que é outra puta banda de death metal finlandesa, né? Essa aqui é a banda paralela do baixista e vocalista, Sadistic Drive. Em relação ao Morbific, essa banda aqui é bem mais variada. Ele mistura... primariamente é uma banda de death,
mas ele mistura muito thrash também, mistura grind, ahn, e assim, cara, esse cara que toca no Morbific também, ele faz guitarra aqui, e ele é baixo e vocal no Morbific, e ele compõe praticamente todas as músicas aqui no Sadistic Drive. Então realmente é um projeto dele, né? E, cara, ele é um excelente compositor, esse cara. O nome dele é Jusa, não sei se é assim que pronuncia, Jan Honen. Jan Honen. Jussa Jan Honen. Acho que deve ser assim. Arriscaria que é assim. Ele é um compositor de mão cheia, esse cara, viu? Como ele é criativo para fazer riffs, assim, os riffs dele sempre tem coisas diferentes, tem umas uns artifícios, assim, eles fazem uns slides, faz martela, no meio do riff, cara, ele martela, é, tem uns slurs, sabe, um monte de técnicas diferentes e tudo, mas não é coisa punheta de guitarrista, né? Que eu também não curto muito esses negócios de disco de guitarrista, eu acho isso em geral chato, esse troço. Mas aqui não, ele usa isso para compor músicas legais, cara, né? Não é para mostrar técnica. É uma criatividade muito grande, cara, uns riffs muito bacanas e inclusive é engraçado, o Morbific, ele acabou de lançar o disco novo deles, né? Aqui é o Sadistic Drive, é o projeto paralelo do cara, do vocalista baixista do Morbific. Mas esse disco novo do Morbific, eu achei que assim, se aproximou ao som do Sadistic Drive. E bom, eu acho que é o mesmo compositor, né? Eu olhei lá no Morbific para ver quem é que compunha, mas lá aparece assim, composição Morbific, não tem o nome dos caras, né? Mas assim, dá para perceber que esse cara, esse Jussa Janhonen, ele tem uma participação muito importante nas composições do Morbific, porque você percebe semelhanças aqui nessa música do Sadistic Drive. Inclusive, eu até anotei aqui, se alguém quiser comprovar isso, a primeira música que abre esse disco do Sadistic Drive chama Serial Cleaner. Serial Cleaner. Cara, ela tem um riff que lembra demais uma música do último disco do Morbific. É o mesmo tipo de... Não é que ela lembra pelas notas, mas assim, o tipo de artifício que o cara faz. Porque ele faz um riff e termina o riff dando uma martelada. Aqui ele faz a mesma coisa nessa música. Cara, assim, aposto o que você quiser que essa música foi composta por esse cara. Essas duas músicas. Porque assim, é a mesma técnica que o cara usa e funciona muito bem nos dois lugares, São riffs muito legais. Aliás, quem tiver curiosidade, eu fui convidado pelo zine do Instagram chamado Morbius Zine a escrever uma resenha, a escolher o disco e escrever uma resenha pedindo que fosse o que eu considerava o melhor lançamento de death metal deste ano, 2022. E assim, esse negócio de o melhor lançamento, esse negócio eu nunca acredito muito nisso. Eu acho que tem os melhores, né? Esse negócio de você escolher um e dizer que é esse é muito arbitrário, porque às vezes numa semana você acha uma coisa, na outra semana você já acha um pouco outra. Acho mais assim, né, um universo de lançamentos que você acha que foram os melhores. Aí, como assim, eu estava ouvindo esse disco por acaso naquela época e tudo, eu falei, vou pegar esse disco porque realmente eu acho que é um dos melhores de 2022. Eu fiz uma crítica desse último disco do Morbific, Scream Beyond the Mortal Realm. É o novo disco do Morbific, foi lançado agora em setembro, outubro desse ano. E eu fiz uma resenha, né, como o melhor disco de 2022, está publicado no site no Instagram, na conta do Instagram desse zine, um zine muito legal chamado Morbius Zine, que cobre basicamente a cena de death e de grind. Eles fizeram aí eles chamaram, parece que, acho que foi, o cara me disse, mas agora eu esqueci, 100
pediram para 100 pessoas. Será que foi 100? Agora não me lembro quantas pessoas eram. Mas para escolherem um disco e fazerem uma resenha que eles iam publicar cada semana lá no site, na conta do Instagram da Morbiusine. E tem um pessoal muito legal lá, gente aí famosa na cena, conhecida, gente de banda também, escolhendo os discos de 2022 de Death or Grind, que eles consideram o melhor, e fazendo uma resenha. Eu escolhi e fiz uma resenha do Scream Beyond the Mortal Realm, que é o novo disco do Morbific, que é a banda principal da qual o baixista vocalista do Morbific tem esse Sadistic Drive, que é a banda que eu estou mencionando aqui. É excelente, as duas bandas são excelentes. O Sadistic Drive é excelente e o Morbific é até mais excelente até do que o Sadistic Drive. Mas o Sadistic Drive, banda muito bacana, muito bacana. Bom, então acho que eu já falei o suficiente sobre o Sadistic Drive, né? Falei da criatividade do cara nos riffs, fiz essa ligação lá com a banda principal dele, o Morbific e tal. Acho que tá bom já. Vamos passar para outro, porque esse vídeo já tá ficando tão longo, né? Eu acabo me perdendo demais falando coisa. Agora, já estamos chegando no fim, viu? Eu vou falar de uma banda, também uma banda, cara, banda muito importante. Pelo fato dela ter começado já há uns bons anos, se eu adotar aquele meu critério de que a nova onda de old school death metal de 5 anos para cá, ela estaria fora, tá? Mas é uma banda que tá junto com esse pessoal, toca junto com esse pessoal, com essa galera nova e tudo. É uma banda que tá assim, muito ativa, muito ligada a esse novo underground de old school death metal. Uma banda excelente, uma banda dinamarquesa. Eu estou falando do Undergang. Undergang, ou Undergang. Eu acho que aqui eu estou usando a pronúncia inglesa que é errada. Eu acho que é Undergang. Undergang. Bom, o que a gente tem? É muito legal esses lançamentos. Aqui a capa é repetida. É a mesma capa por dentro do Slipcase, nesses dois aqui. Né? Vem nesse Slipcase muito legal. Bom, o que tem aqui para dizer sobre esses discos do Undergang e sobre o Underground de um modo geral? É o seguinte. Bom, o Undergang, como eu disse, é uma banda que já está aí há mais de 10 anos, tá? Então já é uma banda mais antiga, é um pouco como o Cardiac Arrest, né? Uma banda mais que estaria antes dessa explosão da nova escola do death metal. Esses dois discos que eu tenho aqui é o Misanthropology, é porque essas coisas são em dinamarquês, né? Então não sei qual é a pronúncia disso. É o Misanthropology, que é esse aqui, que é um disco de 2017, é o quarto disco de estúdio do Undergang, quarto disco de estúdio, e esse aqui que ele me mandou também, é o disco logo em sequência, é o quinto disco de estúdio do Undergang, chama Aldrig i Livet. Aldrig i Livet. Sei lá, quem fala dinamarquês aí me diz o que isso quer dizer. É um disco de 2020. Bom, o que dá para falar desses discos e do Undergang de uma forma geral? Cara, primeiro que é o seguinte, eu falei das bandas que estavam na disputa para ver quem são as bandas mais pesadas e mais densas, o Undergang tá nessa, né? O Vasto não tá, pois o Undergang tá. Cara, é muito podre esse som, puta que o pariu, cara, que som podre, que som pesado, que som profundo, cara, um abismo, você cai dentro do abismo, aquele negócio te suga, né, um poço sem fundo de peso, né, e podridão, né, o som desses caras do Undergang, um som, cara, maravilhoso, a sonoridade é maravilhosa, né. A comparação que eu faço é a seguinte: pega o General Surgery, né? O velho General Surgery da Suécia, aquela banda de grind splatter, death metal, e faz dos General Surgery
uma banda mais de death metal, e põe mais peso ainda. É o som do Undergang, é mais ou menos isso. Tem uma forte influência de General Surgery aqui, mas com uma atmosfera mais de death metal e com uma atmosfera mais séria do que o General Surgery, né? Porque muitas dessas bandas de splatter antigas e tudo, a galera que gosta de splatter sabe disso. Cara, eles eram pesados e tudo, mas eles tinham uma coisa assim, meio de, né? Assim, cara, perceba que a gente tem humor negro, né? Perceba que a gente não é sério. Eles tinham isso, né? Aqui, o Undergang não. Ele, assim, joga fora essa parte aí do humor negro do General Surgery, faz ele uma coisa mais assim, ranzinza, um som mais ranzinza, mais death metal, mais profundo e mais pesado. Mais death metal nesse sentido, um death metal bem pesado e bem assim, sério, bem denso, bem assim opressivo, né? Tem nada para ser engraçado, né? Super Downtuned, cara, tá lá embaixo, 10 mil oitavas abaixo, cara, da, da afinação normal. E ele tem a predominância aqui, aí a estrutura lembra muito General Surgery. Ou é grind, ou é levada, aquelas levadas meio tempo, né? Com uma levada até meio assim, sincopada da bateria, né? Que lembra aquelas levadas de crust. Vocal super cavernoso, e eles aqui também usam dois vocais igual as bandas de splatter antiga usavam. Um vocal mais esganiçado, né? Mais rasgado, e um vocal com um registro mais grave, né? Igual o Carcass usava, né? Aí você percebe que o splatter toda hora tá entrando no som aqui deles, né? Splatter antigo. Som incrivelmente podre, cara. Incrivelmente podre. Quer ouvir um negócio pesado, mas mais legal, assim. As músicas ganchudas te pegam. Cara, Undergang, que banda bacana essa aqui. E assim, a única diferença que eu faria entre esses dois discos, o Misanthropologue e o Aldrig e Leave It, é que esse disco mais recente, o de 2020, que é o Aldrig e Leave It, que é o quinto deles, eu acho que tá mais legal ainda do que o disco anterior. Os riffs estão mais legais, tá mais pesado como se isso fosse possível, e a produção tá um pouco melhor. Então, ó, esses dois disquinhos, né? Os dois discos muito bons, muito bons, muito bons. Mas esse aqui eu dou meio ponto mais, né? Então, sei lá, se para esse eu dou 9 ou 8,5, vai. Para esse eu dou 8,5, para esse aqui eu dou 9. Cara, muito legal o Underground, muito legal. Bom, seguindo, agora eu só tenho mais dois discos da lista inteira que ele me mandou. Só mais dois discos. E os discos são esses. Esse aqui é o Mortuos, de quem eu já tinha ouvido, de quem eu já tinha falado, né? Quando eu falei do Vastum, que eu falei que o batera do Vastum é aqui também, né? O batera do Mortuos. E o Vastum já era uma banda muito legal, né? Mas esse Mortuos aqui, cara, puta que o pariu. Isso aqui é banda série A. Isso aqui E essa banda aqui, pra mim, é leading band dessa nova onda de old school death metal. Né? Como eu já falei, citei já outras bandas aí pra trás, né? O Cerebral Rot, citei. Que mais? The Crapies, enfim, né? O pessoal aí que viu os vídeos anteriores sabe que eu falei de várias bandas, né? Galvanizer, Morbific, Mortus está nessa lista. Que banda foda que é essa aqui. Que banda foda. Esse aqui é o disco de estreia deles, o debut deles, é o Through Wilderness. Bom, o que tem para falar sobre o Mortuos? É uma banda americana, o Mortuos.
da Califórnia. Como eu disse, é uma banda americana da Califórnia. Esse disco, que é o Through Wilderness, é o primeiro deles. É um disco de 2018. E assim, uh, ele tem um obi, como vários outros também tem um obi, e no obi eles mencionam que a banda bom, cita um monte de influência, Obituary, Autopsy, Cannibal Corpse, All Rise do Sepultura, não sei onde é que os caras ouviram isso. Bom, mas enfim, não é no Obi, eu achei que era no Obi, foi em algum outro lugar aí que eu li, que a proposta deles seria fazer uma coisa meio que assim, resgatando o som antigo das bandas de Doom Death inglesas, que depois assim foram pro gótico, né? Como My Dying Bride, Paradise Lost, Anathema e essas coisas. Aquele som inicial, né? Que é um som muito legal, né? Mas assim, para ser bem honesto, cara, eu não achei que era exatamente isso, não, esse som do Mortus, viu? Eu ouvi um pouco de My Dying Bride nesse som do Mortus, verdade, eu ouvi umas melodias, mas assim, o My Dying Bride da fase mais from hell deles, né? Do primeiro disco, né? E As Flower Eaters, e do aquele Áspera e Menas Sinfonia, né? Que é o EP do My Dying Bride, que para mim é só a fase que presta. Depois que o My Dying Bride passou a ter aqueles vocais limpos e aquela poseragem lá gótica, aquele negócio, cara, aquilo lá eu acho o fim da picada, aquilo para mim é poser, assim. Eu acho uma merda aquele negócio, cara. O My Dying Bride para mim é o primeiro disco, a demo é o EP, é isso aí que é My Dying Bride para mim. E esse My Dying Bride eu ouvi um pouco aqui. Mas assim, eu nem acharia que isso é a principal influência, não. Eu achei, cara, pelo menos na sonoridade desse Mortus, eu achei Death Metal da Flórida. Death Metal da Flórida. Daquele Scott Burns, ou do Morrisound, sabe? Eu ouvi isso aí, cara. E muito bem gravado. Assim, pega aquele som da Flórida e pensa nele super bem gravado. Assim, realmente o cara tem acertado na produção. É esse disco do Mortus. Uma produção, cara, eu achei maravilhosa a produção desse disco do Mortus. Ajudou muito no som da banda, mas para mim deu essa cara de death metal da Flórida. E até mais especificamente me lembrou uma banda da Flórida, que é uma banda que às vezes não é tão citada aí. Para mim é uma das bandas que eu mais gosto daquele cenário, que é o Brutality antigo. Especialmente do Screams, Screams of Anguish, né? Que é o primeiro disco do Brutality. E me lembrou especialmente nas fases, porque o Brutality, embora seja um som americano, ele era uma das bandas americanas que mais investiam em harmonias, né? Então, assim, eles tinham umas partes mais doom, em que entravam umas harmonias muito bacanas, né? No Brutality. Depois entrava aquela agressividade americana do Death da Flórida, né? Uma banda muito bacana, o Brutality, especialmente do Screams of Anguish. E aqui eu senti uma influência forte do Brutality desse disco, especialmente nessas harmonias. Ouvi também Incantation, né? Um onipresente Incantation. Cara, Incantation tá aparecendo quase toda a banda de death metal. Você consegue ouvir alguma coisa de Incantation impressionante. E isso que eu falei, também um pouquinho do My Dying Bride antigo, da fase foda do My Dying Bride, né? Não daquelas fase merda lá deles depois. Então, cara, um som assim, um som muito maduro, cara. Já no primeiro disco, um som muito maduro e muito sofisticado. Isso aqui também. Isso aqui é banda que se leva a sério, esse Mortus, né? Não é aquela coisa assim de meio de, né? Um clima impetaigo, autópsia, não. Aqui, cara, é o pessoal que leva a sério a música que tá fazendo, a sério mesmo. Não tem humor negro, não tem nada disso. É um som muito sofisticado,
tem assim, muitas melodias e interlúdios, até de violão, muito legais os interlúdios, né? Uma produção excelente nesse disco. E uma coisa que mostra também que é uma banda que se leva a sério. Não é a temática comum das bandas de death metal, né? Essa coisa, gore, violência, morte, não. As letras bem assim, inteligentes, cara. Achei ótimas as letras do Mortus, sabe? Mas aí sim, nessa parte mais assim, lírica e tudo, me lembrou mais aquele espírito inglês do My Dying Bride, Paradise Lost. Aí sim, nessa parte mais lírica, né? Mas nessa parte mais do instrumental, eu achei o som muito mais agressivo do que esses ingleses faziam, muito mais death metal americano. Então eu diria que é um doom death metal, não chegaria a dizer que isso aqui é um doom death metal, é um doom death metal, bem emocional, sabe? Eles têm, com essas melodias e tudo, é bem dramático o som do Mortus, mas assim, não é dramático no sentido boçal dessa palavra, né? Não é dramalhão, é dramático no sentido muito sofisticado do termo, sabe? É um drama muito adulto, se a gente pode colocar assim, né? E eu, assim, eu até não costumo fazer, quando eu faço, assim, resenha de um monte de disco, eu não costumo fazer isso, que eu vou fazer agora. Isso eu faço mais quando eu analiso só um disco, faço uma resenha escrita. Mas aqui eu quero citar 2 músicas desse disco. A segunda, que chama Bitterness, Amargura, né? Eu acho que é a terceira. Logo a que vem em seguida. É a segunda e a terceira. Chama Chrysalis of Sorrow, Crisálidas do padecimento, né? Você já vê que as letras dos caras são, pelo menos metidas, mais sofisticadas são, né? Tem a pretensão de ser mais sofisticadas. Cara, incrível as harmonias que eles fazem, cara. Que harmonias bonitas, legais, sabe? E assim, cheia de significado a melodia, sabe? Bem, assim, você sente uma carga emocional dramática, assim, muito, muito grande. É uma banda muito rica, esse Mortus, nessa parte harmônica e uma música cheia de sentidos, assim, sabe? Assim, é uma música, essa aqui é uma música interessante de você fazer uma análise semiótica, esse tipo de banda, porque ele dá muita informação para você fazer análise semiótica. Cara, gostei demais desse Mortos. Era uma banda que eu não conhecia, eu já conhecia de nome, porque eu tinha visto que tinha sido lançado pela Misako Norro da Inglaterra. Eu via que era citada essa banda aí, mas eu não tinha ouvido ainda. E graças ao Leandro agora, eu tive a possibilidade de ouvir esse Mortos. E, cara, imediatamente eu ouvi, eu já fui atrás dos outros materiais dele. E, inclusive, eu comprei até um que eu já peguei, já ouvi, já chegou para mim nesse meio tempo, e eu já ouvi, que é um compilatório com as demos dele. Cara, as demos são maravilhosas, e eu até arrisco a dizer que as demos talvez sejam até assim, mais legais do que isso aqui, porque nas demos tinha uma coisa interessante, tinha um piano mesmo lá, um piano, não era onipresente, não é órgão, não, era piano mesmo, não era onipresente, mas assim, aparecia de vez em quando esse piano, bem pouquinho, mas aparecia. Cara, e quando ele aparecia, cara, que porra sinistra que ficava esse negócio desse piano, cara. Ficava esse negócio sinistro. Sabe, me lembrou até uma outra banda mais antiga, que muita gente não conhece. O Mordion, que também era da Califórnia, né? O Mordion, que gravou um EP e tinha umas demos, que essa fase é maravilhosa. Aí depois eles gravaram outras coisas pela Relapse, gravaram um disco chamado Solinary, que aí eu já não gosto, aí eles começaram a ficar muito experimentais, eles perderam essa coisa tão assim, dead serious que eles tinham antes, macabra pra cacete. E eles tinham uma coisa lá de um pianinho, me lembrou o som antigo do Mordion, da época de demos e do primeiro EP deles. Me lembrou aqui essa coisa do Mortos. E também era da Califórnia, eu não sei se tem alguma influência ou é só uma coincidência. Bom, falei do Mortos, banda maravilhosa. Esse disco aqui, olha, entre 9,5 e 10, esse disco. Esse disco está entre 9,5 e 10. Talvez eu desse até 10 para esse disco aqui do Mortus. Tá junto do Círio Brown aquelas outras bandas que eu falava bem lá nos outros vídeos. Essa banda aqui tá junto deles.
E agora, o último disco que o Yuri me mandou. Olha, para ser bem sincero, assim, eu não coloquei ele em primeiríssimo lugar por causa da qualidade mesmo da música, porque o Mortus é melhor, e eu acho até que outras coisas aqui, eu acho que o Undergang é melhor também. Mas assim, é uma banda absolutamente fundamental para o cenário de death doom metal americano. É uma banda antiga, do comecinho dos anos 90, que só gravou demo e gravou um EP lançado pela Relapse e depois desapareceu. Infelizmente, essa banda tinha que ter gravado um full length. Cara, que crime eles não terem gravado um full length. Mas não gravaram. E por isso mesmo ficou meio que desconhecida de muita gente. Eu estou falando de uma das bandas mais importantes do Doom Death, da história do Doom Death americano, o Mythic. O Mythic. Cara, esse playzinho aqui é o Anthology. Tem tudo que eles gravaram aqui. Tem esse EP que eu falei e as duas demos que eles gravaram. Para quem não sabe, o Mythic foi uma das primeiras formações de death metal só com mulheres. São 3 mulheres que tocam aqui. É um power trio feminino. Vocal é feminino. O vocal, inclusive, é feito pela Dana Duffy, que ficou depois mais conhecida quando ela formou o Demonic Christ, né, que é uma banda de death black metal americana. O Demonic Christ é a Dana Duffy. Aqui ela tocava só death metal, né, death doom metal. Bom, esse Anthology que reúne esse material já foi lançado várias vezes. Esse Anthology foi lançado em vinil, depois foi lançado em CD, depois foi lançado de novo em CD. O legal agora dessa versão aqui, que é a versão que o Leandro Gianlupi da Old Shadows está lançando, é que ela é dupla e ela tem um bônus CD que é um show que elas fizeram lá em 92, uma coisa assim. Então tem o CD ao vivo, né? E um CD até razoavelmente bem gravado. Então é legal que essa é uma versão mais completa, tem esse CD bônus, né? E tem o EP delas, o Morning in the Winter Solstice, que foi lançado em 93, e as demos The Immortal Realm, que é de 91, e um Rehearsal de 91. Bom, o que eu posso falar do Mythic? Cara, ele é um Doom Death clássico, é daquelas bandas clássicas do Doom Death americano. Assim, é na linha do Cyanide. Sabe o Cyanide? Você gosta de Cyanide? Cara, o Mythic vai na mesma pegada do Cyanide. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Assim, eu acho que o Cyanide é melhor do que o Mythic, mas o Cyanide gravou disco e tudo. Aqui a banda nem teve a oportunidade de se desenvolver totalmente, né? Porque gravou um EP e acabou, né? Mas assim, maravilhoso. O Mythic, maravilhoso. E aí é que é uma coisa interessante. Eu estava falando do My Dying Bride, né, Paradise Lost, essas bandas inglesas antigas. Cara, o Doom Death americano sempre foi muito diferente do Doom Death inglês. O Doom Death inglês sempre foi uma coisa assim mais sofisticada, sabe? Aquela sofisticação inglesa, né, que os americanos inclusive atribuem aos ingleses, até com meio galhofa, assim, como se fosse uma coisa meio maluca, né? Você sabe que aqui no Brasil, né, o colonizado tem essas coisas com o colonizador, ele sempre tem essas... Sempre, assim, caracterizam eles negativamente, né? Que é uma defesa do colonizado contra o colonizador, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente gosta de chamar português de idiota, né? De burro, né? Não sei o que, aquelas coisas. Lá nos Estados Unidos eles fazem a mesma coisa, só que não com burrice, mas com maluquice. Então eles acham sempre assim, os personagens de coisa, piada, de gente maluca, é o inglês, né? E, bom, então esse Doom Death inglês sempre teve essa característica mais assim, mais sofisticada, mais assim, almofadinha, sabe? Afetada, que para os americanos, para os caipira americanos, né, soava como maluquice, como bizarria, esquisitice, né? Esse tipo de coisa, né?
O Doom Death americano, e não é à toa que os ingleses flertavam tanto com o gótico, cara. Tem a ver com isso. Um, Já o Doom Death americano, que é assim, a banda mesmo de Doom Death americano é o Cyanide, não tem nada disso, cara. Não tem nada. Tem assim, uma molécula de gótico, uma molécula de afetação, não tem nada disso. É um troço duro, é um Doom Death assim, é, com uma atitude muito dura, né? De quase como se fosse assim, tough guy, né? Do tough guy. É um Doom Death que não é de dandy, é de tough guy, de cara de briga de rua, quase, né? Esse é o espírito do Doom Death americano, enquanto que o Doom Death inglês é mais romântico, né? E o Mythic é exatamente isso, cara. E é engraçado, né? Porque ele é feminino, são três mulheres. Mas, assim, num certo sentido, é um som absolutamente masculino. Porque é esse som de tough guy, muito parecido com o do Cyanide. E o que eu quero dizer com isso? Não é um som emocional, esse que é o ponto, sabe? Não é um som que está buscando belezas de harmonia, essas coisas que o My Dying Bride, mesmo da fase porrada, buscava, o Paradise Lost, Anathema, né? Enchantment. Não é isso. É aquele Doom Death mesmo para bater cabeça, para banguear, né? Para assim, te dar pancada, para te fazer reagir fisicamente. Um Doom Death grosso mesmo, um Doom Death assim, rude, das ruas, né? Nada dessa coisa enfadonha, vamos dizer assim, dos ingleses, né? E o Mythic é exatamente isso. É esse conceito do Doom Death americano total. Ah, e aí as coisas aqui que eu anotei, né? Olha, Doom Death clássico na linha do Cyanide, tem nada a ver com My Dying Bride, não é nada emocional, dramático, é puro headbanging, é um bem durão, na atitude, mas com groove, isso que é o interessante, por isso que você bate a cabeça. É, e aí, né, quem tocava, né? A Dana Duffy, que depois fez carreira no Demonic Christ, e a Terry Hagan, que era baterista, do Derqueta, que é outra banda fabulosa dos Estados Unidos. Uma banda fabulosa que também flerta com esse Doom Death aqui, americano, mas é mais para puxado pro Death mesmo. Mas tem alguma coisa a ver com esse Doom Death, com essa atmosfera e esse conceito do Death americano que eu estava falando aqui. E também eu não gosto de destacar música assim, mas nesse caso eu vou destacar. Cara, ouve Lament Configuration. Puta que o pariu, cara. Se você não bater cabeça com isso, bicho, cara, que música cat. Esse Doom Death americano cat pra cacete. Bom, com isso, eu encerro esses longuíssimos vídeos em que eu falei de todos esses lançamentos que chegaram para mim da Old Shadows Records, né? Ranqueei esses 22 discos, desde os que eu não gostei, e que se fosse um vídeo que eu fizesse só com coisa minha, eu jamais teria mostrado isso no vídeo, mas comecei com esse porque me foram mandados, então eu faço as resenhas. Comecei com esses que eu não gostei, que só foram três felizmente, né? Mas eu sabia que a Old Shadow, o cara não ia me mandar coisa ruim, porque eu sei qual é a qualidade da gravadora, né, cara? A gente já tem um entendimento do que são as coisas, né? Então, assim, eu já sabia que vinha coisa bacana, né? Porque o meu pesadelo é o dia que alguém me mandar um pacote, eu vou achar tudo ruim, né? Mas eu espero que nunca aconteça isso. Mas, enfim, ele me mandou esse pacote, tá aí, espero ter incentivado as pessoas a irem lá na loja, na Old Shadows, e olharem esses lançamentos aqui, ouvirem, e inclusive as outras coisas que ele tem lá, ele tem um portfólio grande de licenciamentos e lançamentos também dele, um site muito bacana e também de muita qualidade, muita qualidade. Então, assim, eu faço todo o prazer isso, divulgar esses selos menores, underground, mas que fazem um trabalho de muita qualidade, com cuidado na prensagem do CD para o som ficar legal, colocam bônus, cara, que não tem na versão gringa, fazem um slipcase, fazem um obizinho, sabe, um esmero muito grande na produção. Agora, só para fechar mesmo esses vídeos, eu vou falar rapidamente, só vou mencionar 3 bandas que
embora ele não tenha me mandado aqui nessa leva para ser resenhado, porque eu já tinha, né? Eu faço questão de mencionar porque são lançamentos muito importantes da Old Shadows. E assim, para quem gosta de death metal splatter, cara, tem que ter isso na coleção. Isso que eu vou mostrar agora. Esses discos não são da Old Shadows, esses lançamentos. Esses são discos que eu tenho há mais tempo, né? E eu já tinha pegado na gringa isso há mais tempo. Bom, o primeiro do lançamento que eu queria mencionar é o Morbific, o Ominous Sip of Putridity. Cara, o Morbific é banda classe A. Tá na primeiríssima prateleira das novas bandas de old school death metal. Esse disco foi lançado, é o primeiro disco deles. Já tem o segundo, que é o que eu escrevi a resenha. Eu escrevi a resenha do segundo. Esse é o primeiro, lá na Morbiusine, né? Lá no Instagram. Prestigie também a Morbiusine, faz um trabalho muito legal lá. O único que escreve besteira lá sou eu. Tem outras pessoas lá fazendo resenhas de discos com muita mais qualidade do que eu fiz. Vão lá e prestigiem e curtam lá as resenhas e acompanham as postagens no Instagram da Morbiusine. Bom, mas esse aqui então é o Morbific. Cara, excelente. Esse disco foi lançado pela Old Shadows. Vai lá e compra, faça esse favor para você, vai lá e compra esse disco que é foda demais. Bem, esse é o Morbific. Agora, outra banda que também é finlandesa como o Morbific, para mim que está na primeira prateleira também da nova cena de old school death metal, Galvanizer. Esse aqui é o primeiro disco do Galvanizer, já tem o segundo deles. Esse primeiro foi lançado pela Old Shadow Records. Mesma coisa, você vai comprar o Morbific, põe esse no carrinho também, viu? Leva esse Galvanizer aqui, esse primeiro deles, que é o que está lançado lá, o único que foi lançado pela Old Shadows do Galvanizer. Maravilhoso, primeiríssimo time do death metal, isso aqui é mais death grind, mas é maravilhoso. E por último, eu vou mostrar 2 CDs da mesma banda, que foi lançada também agora pela Old Shadows. Cara, Pathologist da República Tcheca. Isso aqui não tem o que falar. Isso aqui é banda de cabeceira para quem curte splatter old school. Esses discos são... Essa banda é antiga, esses discos são antigos. Um é de 91, acho que o outro é de 92. Essas aqui são First Press. Só para dizer que essa aqui da direita não é First Press, ela é uma reimpressão do mesmo ano que foi lançado. E esse aqui é um First Press mesmo, lançado pela MAB lá da República Tcheca. Eu já tenho esses CDs há muito tempo, né? Pathologist é uma das minhas bandas de cabeceira. Sabe o Pharmacist? Você conhece o Pharmacist? É uma banda que está em muito voga agora atualmente, uma banda de splatter nova, excelente, muito boa mesmo. O nego fala, olha, é muito parecido com Carcass. Não é parecido com Carcass, não. É parecido com isso aqui. Com isso aqui. Esse aqui é que é a influência mais forte desse Pharmacist atual, que está fazendo bastante sucesso. É o Pathologist da República Tcheca. Maravilhoso. Isso aqui é disco de cabeceira de quem curte splatter old school. Bem, então com isso, eu vou encerrando esse vídeo. Eu acho que eu vou fazer ele particionado aí, porque tá enorme, né, esse vídeo. Mas enfim, né? Eu tento dar as informações que tornem interessantes os discos para promover também essas gravadoras que eu apoio com todo o coração, e é um dos objetivos desse canal também, é fazer esse diálogo com gente que faz acontecer no underground brasileiro. Bom, com isso eu vou terminando o vídeo dessa semana. Até o vídeo da próxima semana. E, no mais, keep pounding metal!